O Campeonato Brasileiro de 1976 marcou mais um capítulo emocionante na história do futebol nacional, reunindo os principais times do país em uma competição repleta de grandes jogos, jogadores lendários e muita rivalidade. Ao final, o Internacional consagrou-se campeão pela segunda vez, consolidando-se como uma das maiores potências do futebol brasileiro na década de 1970. Vamos relembrar os principais momentos e destaques dessa edição histórica. Formato da competição: o Brasileirão de 1976 contou com 54 clubes, um dos maiores números já registrados até então. O formato do campeonato foi dividido em várias fases. Uma fase classificatória, seguida por grupos nas fases intermediárias, até chegar na semifinal e na grande final. Essa estrutura exigia regularidade e força para chegar longe no torneio. A fórmula também trouxe grandes jogos logo nas primeiras fases, com clássicos regionais e duelos entre equipes de diferentes estados, o que aumentou o nível de competitividade e atraiu a atenção de torcedores em todo o Brasil. O caminho do Internacional: o Internacional, comandado pelo técnico Rubens Minelli, apresentou um futebol de altíssimo nível durante todo o campeonato, com uma equipe equilibrada e nomes que ficaram marcados na história, como Falcão, Batista, Manga e Valdomiro. O Colorado se destacou pelo forte sistema defensivo e por um ataque eficiente. Na primeira fase, o Inter mostrou sua força com boas vitórias e classificou-se tranquilamente para as etapas seguintes. À medida que o torneio avançava, o time se consolidava como um dos favoritos ao título, mostrando regularidade e vencendo confrontos diretos contra grandes equipes. A grande final: a final foi disputada no dia 12 de dezembro de 1976, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, diante de um público de mais de 90 mil torcedores. O adversário era o Cruzeiro, outra grande equipe da época, que vinha embalado após eliminar o Grêmio na semifinal. O jogo foi equilibrado, mas o Internacional conseguiu abrir o placar com um gol histórico de Dario, o famoso Dadá Maravilha. Com a vitória por 2-0, o segundo gol foi marcado por Valdomiro. O Inter conquistou o título de forma incontestável, garantindo sua segunda taça de campeão brasileiro. A primeira havia sido em 1975. Destaques individuais: além da força coletiva do Internacional, alguns jogadores brilharam individualmente durante o campeonato. Falcão, o Rei de Roma, ainda estava em ascensão, mas já mostrava todo o seu talento no meio-campo colorado. Manga, o experiente goleiro, foi peça-chave, com defesas seguras ao longo do torneio. Dadá Maravilha, autor do gol decisivos na final, ele mostrou mais uma vez sua fama de artilheiro dos gols importantes. Impacto na história: o título de 1976 consolidou o Internacional como um dos maiores times do futebol brasileiro dos anos 70. Sob a liderança de Rubens Minelli, o Colorado não apenas ganhou títulos, mas também implementou um futebol moderno, baseado na organização tática e na força do conjunto. Além disso, a conquista pavimentou o caminho para a hegemonia do clube na década. Com a conquista do Tri brasileiro em 1979, quando foi campeão de forma invicta.
Curiosidades do Campeonato Brasileirão de 1976 contou com a participação de clubes que hoje não estão mais na elite do futebol, como Comercial MS e Moto Clube MA. A campanha do Internacional teve apenas uma derrota, consolidando a equipe como uma das mais consistentes do torneio. Foi uma das últimas edições em que o campeonato contou com mais de 50 clubes, já que nos anos seguintes houve uma redução no número de participantes. O Brasileirão de 1976 foi, sem dúvida, um marco na história do futebol brasileiro. Lembrado até hoje pelos torcedores colorados e pelos amantes do esporte. A conquista do Internacional não apenas trouxe glória ao clube, mas também elevou o nível do futebol no país, mostrando que organização e talento são uma combinação imbatível. Inscreva-se no canal para continuarmos trazendo momentos da história do futebol. Até a próxima!